Olá pessoal, tudo bem com vocês? Espero que sim, espero que todos vocês estejam ótimos. Professor Michael Henrique aqui, seu professor de conhecimentos pedagógicos, e hoje a gente vai estudar os conceitos que a gente tem relacionado à parte de letramento, relacionado à parte de alfabetização, e eu trouxe para a gente uma referência que é justamente a Magda Soares. Alfabetização e letramento. Todas as vezes que a gente fala de alfabetização e letramento, a gente tem uma etapa em que a gente tem uma aquisição. Essa aquisição de leitura e escrita é importante e ela acontece por etapas e atividades do letramento, que é quando eu consigo utilizar essa aquisição em um contexto, em uma prática social, ok? Então, quando a gente se torna letrado, a gente consegue utilizar esse sistema, essa tecnologia, essa aquisição de leitura e escrita em determinado contexto, em determinada prática social, e a gente consegue evoluir cada vez mais. Então, eu trouxe para vocês aqui Magda Soares, uma informação muito importante aqui, seu histórico. Magda Soares, ela faleceu no ano de 2023 e, nascida em Belo Horizonte, educadora, linguista, pesquisadora, professora universitária, era professora emérita, né, que a gente tem na Faculdade de Educação da UFMG. Então é interessante a gente levar em consideração que a gente tem aqui, está falando de um dos nomes, né, mais importantes acerca de alfabetização e letramento, se não mais importante no Brasil. E outra ideia importante é que ela trouxe uma característica muito legal acerca do letramento que a gente não pode deixar de levar em consideração em todas as nossas práticas pedagógicas. Então olha que interessante. Ela traz para a gente a ideia de que a alfabetização é a aquisição do código de escrita, de leitura. No entanto, a atividade de letramento é quando a gente consegue utilizar essa tecnologia em práticas sociais, como eu falei para vocês, em questões de leitura e escrita. Então, olha só, eu sei escrever, eu sei ler e escrever, mas a partir do momento que eu consigo deixar um bilhetinho para alguém, um bilhetinho na porta da geladeira, eu consigo escrever uma carta, consigo escrever um e-mail, eu consigo me comunicar. Aí a gente começa a exercer atividades de letramento. Eu consigo pegar um texto e entender o que esse texto está dizendo para a gente, ok? Ademais, é importante a gente levar em consideração que quando nós falamos de características essenciais deste processo de alfabetização e letramento, a gente tem que levar em consideração que toda criança ela tem um ritmo singular. Então, uma singularidade, uma particularidade. Vão ter crianças que vão ser alfabetizadas mais rápido, tem outras que vão demorar um pouquinho mais. No entanto, a gente tem que levar em consideração que o ser, ele é único, singular, ok? Outra característica, o contexto social, ele interfere. Então, a gente sabe, quando a gente estuda, por exemplo, o Vygotsky, ele fala da importância do contexto social, histórico e cultural em determinadas atividades de desenvolvimento mental infantil, como alfabetização e letramento. Ademais, desenvolvimento integral, a gente tem Vallon, que traz para a gente ideias psicomotoras, cognitivas, afetivas, razão, emoção, histórico-crítica, porque ele fala da pessoa completa. Então, a sua teoria da pessoa completa traz para a gente essas características e ideias essenciais, ok? Desenvolvimento de linguagem. A gente sabe que a linguagem, o desenvolvimento da linguagem também são características que a gente estuda dentro da alfabetização e letramento. E esses conceitos, percepção, atenção, pensamento, aprendizagem, memória, linguagem, são todos os conceitos, ideias e características conectadas, linkadas às atividades relacionadas ao processo, o caminho que a gente vai percorrer para alfabetizar e letrar. São atividades que andam juntas. Então, olha que bacana, trouxe para vocês que a alfabetização e letramento é indissociável, ou seja, a leitura, a escrita, ela depende de portas distintas de entrada, mas estes processos eles se conectam, eles são indissociáveis, ok? Lembrando, para vocês que ainda não conhecem nosso trabalho, link na descrição dos nossos cursos. Então, sem mais delongas, o objetivo desta aula, dessa mini aula, é trazer para vocês características, o que é alfabetização, o que é letramento e com uma referência muito importante. Então, a gente tem aqui algumas questões. Então, vamos lá. Olha só. Todas as questões que eu trouxe para vocês aqui, elas têm como objetivo mostrar para a gente alguns conteúdos e ideias que podem ser objeto de cobrança em nossa prova, ou seja, de concursos anteriores. Então, item 1.
Ao conduzir o processo de alfabetização e letramento, o alfabetizador deve compreender que cada criança aprende o quê? No seu tempo, de acordo com as suas diferenças, de acordo com as suas capacidades cognitivas. É importante a gente levar em consideração que nós temos sim o desenvolvimento da pessoa completo, ok? E esse desenvolvimento da pessoa ele é chamado hoje de desenvolvimento integral, em que os aspectos afetivos, emocionais, psicomotores, cognitivos são levados em consideração, ok? Então, aqui nós temos o nosso primeiro item correto. Segundo, considerar que as crianças são diferentes entre si implica propiciar uma educação baseada em condições de aprendizagem que desrespeitem suas necessidades e ritmos individuais. Não, gente. Se eu considero a criança diferente, a gente tem uma nuance importante. Qual é essa nuance? É justamente a nuance de que cada criança aprende com um ritmo. Então, o segundo item, ele está o quê? Errado. Então, a gente tem aqui o nosso primeiro item, ele é verdadeiro, e o segundo, falso. Nosso gabarito, letra B. Próxima questãozinha. Questãozinha de número 2. Traz para a gente o seguinte, assinale a alternativa que refere-se ao segundo eixo. Questãozinha mais complexa em relação às atividades, né, de alfabetização. Então, olha só. A gente sabe que, dentre os eixos, a gente tem compreensão e valorização da escrita, né, da cultura escrita. A gente tem uma apropriação em um segundo eixo. A gente leva em consideração que o terceiro eixo é de leitura. O quarto eixo é uma produção, que a gente trabalha uma produção de textos. E o quinto eixo é o desenvolvimento. De quê? Da oralidade. Então, olha que interessante. Nós temos 1, 2, 3, 4, 5 eixos. E o segundo é justamente a apropriação do sistema de escrita. É como se a gente tivesse um ritmo. É como se tivéssemos um processo para poder respeitar, ok? Então, questãozinha de número 2, nosso gabarito, letra B. Questãozinha de número 3. Aqui ele traz para a gente algo conceitual. Na proposta pedagógica para o ensino de linguagem escrita, em classes de criança dos anos iniciais do ensino fundamental, um determinado conceito que é bastante importante, ou seja, tem uma importância muito grande, diz respeito ao exercício efetivo e competente da escrita e implica habilidades. Então, olha só, quando ele fala exercício efetivo, e ele coloca assim, ó, competente de escrita e que implica habilidades, tais como a capacidade de ler e escrever, para informar ou informar-se, para interagir, para ampliar conhecimentos, capacidade de interpretar e produzir diferentes tipos de textos, insere-se efetivamente ao mundo da escrita. Esse conceito é o de... Aí a gente tem aqui especificamente a atividade de letramento. Pessoal, olha o que vocês vão guardar. Vocês vão guardar o seguinte. Professor, sempre que a gente falar de atividade que é uma aquisição de um código, de uma tecnologia de escrita e leitura, ótimo, a pessoa e a criança, ela está alfabetizada. Agora, se ela tem habilidades, se ela consegue em um determinado contexto, por meio de práticas sociais, ela tem uma capacidade de interpretar e produzir textos, aí ela já está em outro contexto, que é a atividade de letramento. Vocês vão ter que levar em consideração o seguinte: a atividade de letramento, ela anda junto com a atividade de alfabetização. Então, a gente executa atividades de letramento para tornar a pessoa alfabetizada. No entanto, é importante a gente levar em consideração que tem conceitos diferentes, mas as duas são indissociáveis. Então, a gente trabalha atividades de letramento para tornar aquela criança alfabetizada. Vamos lá, dando continuidade. Questãozinha de número 4. É uma característica mais da alfabetização que do letramento. Lembrando, a alfabetização é apenas o quê? A aquisição de um código. De quê? Leitura e escrita. Então, aqui no nosso item 4, é o processo de aprendizado da leitura e da escrita. Letra A. Letra B é o desenvolvimento do uso competente da leitura, uso competente, letramento. Ao uso social, letramento. O uso social da escrita, letramento. Ok? E nossa última questãozinha. Segundo as ideias de Paulo Freire, o letramento prescinde, abre mão de quê? No conhecimento da diversidade de textos, já está errado, né? Que percorrem a sociedade, suas funções, intencionalidades e especificidades, bem como das ações necessárias para interpretá-lo e produzir. E aqui o item está o quê? Errado. Pessoal, outra importante informação. Quando a gente fala de Paulo Freire,
Ele sim criou uma modalidade de educação, educação de jovens e adultos. Mas quando a gente fala de Magda Soares, Emília Ferreiros, a gente já tem atividades de letramento, é diferente. Então a gente busca, por exemplo, por meio de Piaget, Vygotsky, Vallon, o desenvolvimento mental infantil. Então é uma outra demanda, é uma outra etapa, ok? Pessoal, espero de coração que vocês tenham gostado dessa aula. Quem ainda não foi inscrito, se inscreve aqui no nosso canal para poder você conseguir ali estar acompanhando mais vídeos e mais aulas como essas, ok? Então, nosso objetivo de maneira bem pontual foi mostrar para vocês os conceitos, né, que podem ser objeto de cobrança acerca de letramento e alfabetização. Espero que você tenha gostado. Um forte abraço e até mais.